Está no ar mais um O Tema é Direito. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado de hoje é o professor Santiago Arthur Berger Cito, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano, mestre em Direito pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, professor Cristiano. É sempre um prazer atender o chamado do colega. Convidei o professor Santiago para conversarmos sobre o novo Código de Processo Civil, que definitivamente é um tema extremamente pontual no ano de 2015. Há muito que se falar sobre o novo Código de Processo Civil. Eu creio, professor, que já fizemos com outros convidados uns 3 ou 4 programas. Pretendo fazer muito mais, muitos outros, porque realmente, como disse, esse é um tema importante, ele é um tema que guarda relação com uma série de procedimentos. Mas gostaria de conversar com o senhor especificamente hoje sobre o tema fundamentação das decisões no novo Código de Processo Civil. Talvez, a meu sentir, essa seja uma das grandes alterações proporcionadas pela nova legislação. O senhor concorda com isso? Concordo, professor. A inovação legislativa vem em boa hora. O Código de Processo Civil de 73 já apresentava algumas falhas. A questão, no que tange à decisão judicial, tem sido de há muito discutida pela doutrina. Não digo especificamente só a doutrina de processo civil, mas também vários juristas de teoria do direito que questionam uma questão democrática embutida na questão da decisão judicial. Me parece que o novo diploma legal é bastante atento em relação a isso. E algumas vitórias, que a gente pode chamar de hermenêuticas, aparecem nesse novo texto. E isso é muito interessante. O Código de 73 deixava na mão do magistrado excessivamente uma parcela de soberania. Então, não que o Poder Judiciário não fosse o legítimo proprietário dessa soberania, mas a grande questão é como fica a participação democrática, especificamente no que tange à questão do Poder Judiciário não ser formado de um ponto de vista eleitoral. Agora, o que creio que seja importante salientar desde o início dessa nossa conversa é o fato de que realmente, com o novo Código de Processo Civil, se altera decisivamente a forma de se decidir no judiciário brasileiro quando o tema é direito processual civil. Correto, professor? É verdade. Pode-se dizer que o Código de 2015 inaugura uma espécie de novo paradigma decisório. As lutas, em termos hermenêuticos, em termos de teoria do direito, em termos de uma crítica hermenêutica do direito, podem ser consubstanciadas em alguns artigos do novo Código de Processo Civil, bastante reveladores desse novo momento, digamos assim, da teoria da decisão. Mas por que, na sua concepção, foi preciso trazer para o Código isso? O senhor vê essa iniciativa do sistema novo como uma reação a um quadro que nós tínhamos, que nós temos ainda no Código vigente? Né? Sim, professor, concordo. Exatamente esse é o sentimento. Há, dentro do processo civil, uma espécie... E aqui não posso restringir esse comentário ao campo do processo civil, mas sim ao campo do direito brasileiro. Existe um evento chamado baixa constitucionalidade. Todas as áreas do direito, de alguma forma e de alguma maneira, intensidade, sofrem um pouco com essa baixa constitucionalidade. Colocar esses dispositivos no texto representa, na verdade, um apelo, digamos assim, não só à doutrina, mas de uma forma geral à jurisprudência pátria, para que atente para esses questionamentos, para que atente àquilo que a doutrina prega, aquilo que é escrito, aquilo que é estudado por teses de doutorado, por dissertações de mestrado e também nas academias via graduação. Há setores da magistratura que já estão dizendo que essa nova sistemática não se aplica a eles. Por que o senhor acha que está acontecendo isso? O novo código, professor, como eu falei, ele inaugura uma espécie de novo paradigma em termos de teoria da decisão. E isso tem repercussões. O próprio Poder Judiciário e alguns ocupantes, é sempre importante não generalizar, né, professor? Claro. Mas alguns ocupantes dos cargos investidos no poder de decidir acreditam que há um incremento de trabalho desproporcional com o novo Código de Processo Civil. Sim, vai aumentar sensivelmente o trabalho dos juízes com a modificação dessa estrutura decisória, que a literatura vem denominando de novo conceito de decisão estruturada, né? Sentença estruturada, que depois eu creio que a gente vai
aprofundar isso um pouquinho mais até para o nosso telespectador saber exatamente e objetivamente qual é a diferença do que nós teremos a partir de 16 de março de 2016 e do que nós temos hoje. Exatamente. O incremento ele não se dá apenas no aspecto de quantidade de material, mas também numa ordem que é reclamada como também problemática, que é a questão da cronologia. Os processos não podem mais ser organizados em blocos e decididos de forma, digamos assim, em lotes, como ocorre hoje em dia. A grande questão é que o problema da cronologia visa evitar uma coisa que é recorrente nos tribunais hoje. É um problema forense conhecido por todos que lidam nessa área, a questão da estagnação de alguns processos. E eu posso citar alguns que fazem parte um pouco do meu métier, do nosso trabalho, que é a questão da improbidade administrativa. A improbidade administrativa é um processo que costuma demorar mais de uma década, é raros os processos que terminam antes disso, e, vale dizer, são considerados processos complexos e que levam sempre os magistrados, de alguma forma, a procrastinar a análise de fundo ou de mérito dessas questões. Nós chegamos à conclusão aqui, então, que essa nova forma de decidir no Brasil é uma reação a um determinado estado da arte, vigente ainda, né? Registre-se. Porque o Código de 73 ainda vige. O Código Novo entra em vigência só a partir de março de 2016, como eu disse. Agora, esse fundamento de reação a algo que já existe, e esse algo que já existe, na sua percepção, está relacionado diretamente com um problema que a gente poderia denominar de problema, o problema fundamental, o problema crasso no sistema decisório brasileiro, que é o problema da subjetividade, o problema do protagonismo judicial e a não observância, por vezes, de padrões estabelecidos pelo próprio direito, para que aquilo então sirva de subsídio a uma decisão construída democraticamente, usando a mesma expressão que o senhor usou no início da nossa conversa? Com certeza, professor. Acredito que as coisas estão intimamente conectadas. O fato da decisão judicial representar um espaço indeterminado de subjetividade atenta inescrupulosamente contra a autonomia do direito. O direito sai ferido dessa batalha, porque, para parafrasear Dworkin, né, não se está levando o direito a sério. A grande questão é que a aposta na discricionariedade, que é uma aposta costumeira dos positivismos, ela revela um espaço preenchido pela subjetividade judicial que demonstra um decréscimo de democracia. É nesse espaço, é nesse estado da arte, como o senhor comentou, que entra o novo Código de Processo Civil, tentando acabar com esses relativismos, esses voluntarismos provocados por esse espaço demasiadamente aberto por uma teoria que entra em franca decadência quando o assunto é constitucionalidade do direito. Mas onde é que nasce isso? Eu acho que para o nosso telespectador fica interessante que a gente adentre nessa questão, né? A partir de quando é possível falar no subjetivismo ou na subjetividade do decidir em direito, em processo, né? Não nas coisas comuns da vida. Isso não interessa agora no momento. Nas cadeiras de hermenêutica que eu ministro no Centro Universitário Franciscano, costumo comentar com os alunos que, numa linha de tempo, nós podemos organizar a história da teoria do direito da seguinte forma. Nós temos um evento pré-codificação, que é conhecido como justnaturalismo e que os alunos estudam mais a fundo com os professores de História do Direito. Eu pego a partir do evento codificação, notadamente Código Civil Napoleônico. Há outros autores que selecionam outros marcos teóricos e não há erro nisso, apenas uma história, uma versão diferente. Esse momento de codificação configura o início de um positivismo exegético. Na França, notadamente, essa França da Revolução Francesa... Já é modernidade aí, né? Já modernidade. Constituímos uma ideia de que o direito é aquilo que está no Código, o direito é aquilo que está de mais sagrado, prescrito, previsto no Código. E há uma pretensão de completude, o direito tem tudo, todas as respostas estão ali. O próprio conceito de direito equivale a um conceito de lei. Esse é um momento que texto e norma se equivalem. Mas esse momento, professor, ele é altamente chacoalhado, podemos dizer assim,
com a escola do direito livre. Então um novo movimento surge na França e inicia uma espécie de voluntarismo nível máximo. Esse é o momento onde os juízes acreditam que a busca pela produção de justiça, no caso concreto, pode suplantar todo e qualquer o inimigo que seja colocado diante desse subjetivismo. Então esse é o momento que o subjetivismo vai a um grau máximo. Por quê? Porque ele se depara com um objetivismo anterior máximo, que era o do positivismo exegético. O grande problema, professor, é que Hans Kelsen tenta eliminar esse problema da escola do direito livre, só que sem muito sucesso. É justamente no capítulo 8º da Teoria Pura do Direito, onde ele vai falar sobre interpretação e aplicação do direito, que ele tem uma frase que eu acho que resume bastante a ideia, que é: o direito e a sua interpretação dependem, na verdade, de um ato de vontade. E a noção de ato de vontade coloca o voluntarismo, a subjetividade, de volta no jogo. Incrível como a palavra vontade, verdade, são palavras que o direito nunca se preocupou muito em aprofundar, né? Não são conceitos jurídicos, são conceitos filosóficos. E que, em certa medida, o direito se apropria desses conceitos num determinado momento da sua evolução, mas não os retrabalha dentro de uma perspectiva constitucional, principalmente ali depois das constituições sociais, né? E hoje democrática. Não te parece que esse é um problema também a ser enfrentado, inclusive nas academias de ensino? Sim, professor. Me parece que o direito compreende uma espécie de fechamento hermético, né? Nada a ver com hermenêutico, mas hermético, que blinda todo e qualquer conteúdo externo que venha a participar desse seu, digamos assim, mundo completo. Então o direito constitui uma espécie de barreira que propõe uma defesa dos seus próprios conceitos. Juristas falam de agravo, juristas falam de apelação, juristas não falam de justiça. Porque justiça é um valor filosófico, isso é uma preocupação de John Rawls. Quem quer se preocupar com filosofia da justiça, que vá buscar em filosofia. Agora isso não significa também que o direito abre tanto espaço assim para que sistemas outros venham a corromper o sistema do próprio direito, né? Porque daí também tem o outro lado da moeda, onde a gente trabalha com a questão da autonomia do direito, e há uma preocupação de quem trabalha com isso, no sentido de que o direito, ou até mesmo o processo decisório, indo mais a fundo, não pode se deixar corromper nem pela moral, nem pela religião. Então existe um equilíbrio aí interessante. Exatamente, professor. Essa questão, o senhor utilizou a palavra correta. Equilíbrio é um jogo muito importante e muito presente na crítica hermenêutica do direito. Não se pretende uma abertura infinita, ou pelo menos assim, cujas invasões descaracterizem a ciência jurídica. Não é isso, mas é um combate ao fechamento hermético. O fechamento hermético é tão prejudicial quanto a abertura sem limites. E essa mesma discussão pode ser aplicada no problema dos positivismos. O objetivismo puro é tão imperfeito e inexistente e tão problemático quanto o próprio subjetivismo puro. Então, a crítica hermenêutica do direito ela se coloca nesse vão, um espaço que se abre nesse abismo entre um objetivismo absurdamente irreal, que não tem como ser constituído, que é próprio lá de uma escola exegética do direito, e de um subjetivismo exacerbado, de escola do direito livre, que aqui no Rio Grande do Sul teve representantes um tempo atrás, com o nome de direito alternativo. Agora, o fenômeno da complexização da sociedade contribuiu para que nós estivéssemos tendo essa conversa hoje. O sistema decisório era há 50 anos atrás, há 40 anos atrás. E dada principalmente a necessidade do Estado na implementação de políticas públicas, é que me parece que se passou a ser mais importante falar sobre isso que a gente está falando hoje. Porque o que legitima, por exemplo, um juiz de direito a ir além do que ele, em tese, poderia ir, inclusive na questão da sedimentação das políticas públicas? E talvez aí nasçam, principalmente, todas essas acusações que vêm sendo feitas por muitos teóricos brasileiros, desvelando o que era velado há 10, 20 anos atrás, há 20 anos atrás, eu diria, que é o problema do protagonismo judicial. Professor, a complexidade da sociedade está intimamente conectada com essa busca por respostas. Nós podemos configurar o incremento de complexidade social, na verdade, com um ganho democrático e pluralista também da sociedade.
Esses dois ganhos, de um ponto de vista político, refletem dentro do direito como uma exigência de uma, abre aspas, prestação de contas hermenêutica, fecha aspas. Isso é importante. O magistrado, quando ele promove uma decisão judicial, o que ele faz é lançar para a sociedade uma resposta. É uma espécie de accountability. Ele está prestando contas do seu dever. Então, o processo judicial e a decisão judicial são, digamos assim, a vitrine do poder judiciário dentro da sociedade. Esse é um tema interessantíssimo, porque ao fim e ao cabo nós estamos falando do como se decide no Brasil, principalmente a partir do novo Código de Processo Civil. Eu vou te pedir licença para que a gente faça um breve intervalo, tá? E na volta a gente pode enfrentar mais decisivamente os artigos do CPC que tratam dessa questão. Pode ser, professor? Claro. Então fique conosco, nós já retornamos. Eu sou a coisa mais importante do planeta. Sou forte, sou indispensável, sou mais eu. Afinal, todos precisam de mim. Não tenho cheiro nem gosto, sequer tenho cor. E mesmo assim, todos precisam de mim. As pessoas, as plantas, os animais. Tudo aquilo que habita a terra tem em mim a satisfação de suas necessidades. Sou a lágrima que sai dos seus olhos, o aguçar da sua boca sedenta. Limpo, floresço, regenero, hidrato e mato a sede. Sou tudo que há de melhor e preciso me proteger, pois um dia posso me extinguir e sem mim todos à minha volta virarão pó. Preciso me proteger e preciso que todos me protejam. Sou importante demais para acabar. Eu sou água. Somos todos água. Retornamos com o tema É Direito de hoje. Este é um programa do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Meu convidado, já apresentei no primeiro bloco, professor Santiago Arthur Berger Cito, professor do curso de Direito aqui da Unifra, mestre em Direito. Professor, falávamos no sistema de fundamentação das decisões, né, num pouquinho da historicidade desses temas. E me parece, então, agora indo diretamente ao ponto, que tudo muda por ocasião do parágrafo 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil, que entrará em vigência no dia 16 de março de 2016. Se o senhor me permite a leitura, ele diz o seguinte: não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que, se limitar a indicação, a reprodução ou a paráfrase de ato normativo sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida, empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso, invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. E, por fim, deixar de seguir o enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. Eu só registro, já lhe passando a palavra, que eu gostaria de lhe ouvir também em relação ao parágrafo 2º desse artigo, que trata da hipótese de juiz, no caso de colisão entre regras, aplicar a ponderação entre elas. Pois é, professor. O artigo 489, ele revela, talvez, a maior vitória hermenêutica legislada no Brasil há alguns anos. O 489, notadamente esse parágrafo 1º, enumera, a gente pode dizer dessa forma, cada inciso como uma vitória. Esses dispositivos, eles representam problemas que os
juristas, de uma forma geral, que enfrentam o problema do judiciário, sofreram ao longo dos anos. Isso foi um combinado de argumentos que construíram esse parágrafo com o rosto que ele apresenta agora. Então, estes incisos, a necessidade de distinguir o caso para poder afastar a súmula, ou a necessidade, por exemplo, de exigir que a decisão não seja uma decisão genérica, não seja uma decisão aplicável a diversos casos, seja qual for, como de fato acontece, professor, hoje. Né? Vemos assim recursos agravos internos e regimentais sendo afastados com decisões que poderiam ser aplicadas tranquilamente a um embargo de declaração ou uma apelação. Decisões de uma linha. De uma linha, do tipo, a fundamentação do recorrente não é suficiente para alterar meu entendimento sobre o caso. Ponto. Está decidido um recurso judicial feito com utilização de doutrina estrangeira e nacional, com utilização de jurisprudência e, às vezes, indicando entendimento de cortes superiores. Isso revela, professor, um grande problema, um déficit, que nós podemos dizer, de fundamentação. E esse 489 é o grande bastião desse novo código no que tange ao problema da fundamentação. Quando a gente apresenta esse tipo de artigo aqui do novo CPC para os alunos em sala de aula, eles sempre perguntam, mas professor, as decisões anteriormente não eram fundamentadas? O senhor responderia como essa pergunta, professor? Quando os alunos questionam algo do tipo, já não era assim, eu costumo referir para os alunos o artigo 93, inciso 10 da Constituição, que exige do Poder Judiciário a fundamentação. Isso significa dizer, é necessário que toda decisão judicial preste contas democraticamente daquilo que foi decidido. Não basta simplesmente decidir, é necessário dizer as razões, os motivos de fato e de direito que conduziram o juiz àquela conclusão. E isso é importante, porque isso é uma devolução, isso é, como se diz, uma justificação de salário. Só que a grande questão é a seguinte, por que é que o 489 precisa receber esse rosto em um paradigma constitucional pós-88? Essa é que é a grande questão. Se o nosso texto constitucional já demandava que era necessário apresentar fundamentação adequada, como pode uma legislação infraconstitucional ter que apresentar novamente esse rosto? Justamente. O problema que nós discutimos no primeiro bloco reflete exatamente essa situação. Nós temos um problema de baixa constitucionalidade e que não é enfrentado adequadamente. Pois bem, registre-se então na legislação infraconstitucional este dever e agora explicitado em incisos, um a um, determinado, para que não se incorra novamente nesse problema. Por isso, professor, que referimos antes, é sim uma vitória em termos hermenêuticos. Professor, mesmo diante de todos esses incisos aqui, claro, cientes da responsabilidade que eles trazem consigo, no final do mês de agosto, os magistrados se reuniram no STJ, num encontro capitaneado pela INFAM, que é a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento dos Magistrados Brasileiros. Em torno de 500 magistrados se reuniram e dali saiu 62 enunciados sobre o novo Código de Processo Civil. O que o senhor tem a nos dizer sobre esses enunciados? Os enunciados são problemáticos, professor, são muito problemáticos. Nós poderíamos passar horas conversando simplesmente sobre a constituição de uma reunião que pretende formar enunciados. Essa seria talvez uma discussão, professor, de fundo tão necessária que precisaríamos de mais alguns programas para nos deter sobre esse tema. A comunidade ainda não sabe disso. Entretanto, esses enunciados eles alteram a forma estrutural do novo Código de Processo Civil. Também no que tange a esse parágrafo 1º do artigo 489 aqui que nós fizemos referência. É verdade, professor. Alguns enunciados, eu tive a oportunidade já de passar os olhos nesses enunciados, dizem, afastam expressamente a incidência de alguns artigos, de alguns incisos, em casos concretos específicos, como quem reduz a incidência e a eficácia de determinados mandamentos legais, justamente para evitar aquela sobrecarga que nós comentamos no primeiro bloco. Alguns enunciados, eu acho que o senhor tocou na palavra-chave, redução da potencialidade
desse artigo do Código de Processo Civil. Me parece que esse é o ponto. Ou flexibilização. Mas por que isso? Talvez aplicar isso da forma como nós lemos aqui é trabalhoso demais para o magistrado, ou porque não adianta, nós não vamos vencer a subjetividade. Da mesma forma, professor, que hoje nós temos magistrados que fazem decisões adequadas, que fazem decisões adequadamente fundamentadas, que seguem o rigor constitucional. Da mesma forma que nós temos magistrados alinhados ao paradigma constitucional pós-88, nós temos alguns que não são. E esses mais refratários, digamos assim, ao novo paradigma da teoria da decisão judicial, levaram a cabo alguns projetos. E esses enunciados são alguns. Eu lembro de dois agora, assim, dos 62, são 62, né? E obviamente que nem todos eles, ou melhor, poucos eles fazem relação ao como se decide, ou ao 489 especificamente. Agora, dois me chamaram a atenção. Um deles é o seguinte: o 489 não se aplica ao juizado especial cível. Ponto. E o outro diz o seguinte: fundamentação sucinta para fins do 489 não é ausência de fundamentação. Como é que o senhor vê isso? Esses dois enunciados, professor, se me recordo o número, 47 e o 9, respectivamente. O 47 se refere como uma não aplicabilidade do NCPC aos juizados especiais cíveis. Mas o que é mais interessante é uma não aplicabilidade do NCPC especificamente quanto ao 489, ou seja, o problema da fundamentação. Vamos fazer uma digressão rápida. A 9099 de 95, que é a lei que regula hoje os juizados especiais, pelo menos no âmbito estadual, ela utiliza e ela determina expressamente que o CPC seja usado subsidiariamente, certo? A única coisa que a 9099 faz é dispensar o relatório. Ela dispensa o relatório, que é uma das 3 partes da sentença. Lá ou seja, processo do juizado especial cível, isso, né? Exatamente, exatamente. No âmbito da sua incidência, ela dispensa uma das 3 partes, apenas a primeira, que é o relatório. Agora, a fundamentação e o dispositivo são cruciais de se manterem. E o mais interessante é que esse enunciado, ele dá ares de uma antecipação de conceito, ou seja, o enunciado 47, ele prevê uma possibilidade de uso, prevê uma possibilidade de problema para alguns segmentos da magistratura e já, de antemão, antes que acabe a vacatio legis, extermina a eficácia legal quanto àqueles tipos de procedimentos. É realmente assim, se nós formos a fundo na lei de juizado especial cível, não tem nada lá, em caráter principiológico, que justifique esse enunciado. Que justifique o fato de que os juízes possam reunir e digam que aquele enunciado, que o 489, não se aplica aos juizados especiais cíveis. Como também me parece que não há fundamento algum para esse outro enunciado que diz que fundamentação sucinta não é fundamentação. Parece-me que já existe aí um adiantamento daquilo que vai acontecer quando o código entrar em vigência, e isso é perigoso. É muito perigoso, professor. Esse enunciado número 9, quando ele começa mencionando essa questão de que fundamentação sucinta não significa inexistência de fundamentação, ele é bastante revelador. Ele, na verdade, ele demonstra, vamos ter problemas. Vamos ter problemas em fazer sentenças que atendam adequadamente esse 489. Logo, vamos fazer o quê? Vamos projetar já decisões mais enxutas, reduzidas, para que esse contingente de ações que afoga o judiciário diariamente tenha condições de fluir. O grande problema, professor, é que quem perde com isso são as partes. As partes têm um decréscimo de fundamentação e não sabem exatamente o que levantar quando o assunto é recurso. E esse decréscimo de fundamentação, ele é prejudicial para uma, para 2 pessoas, mas quando ele é coletivizado, aí entra o papel da doutrina. A crítica que a gente faz, a conversa que a gente tem nessa situação, nesse momento, revela uma preocupação que nós temos em termos de fundamentação adequada. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou, mas eu gostaria de agradecer a sua presença aqui mais uma vez, né? O senhor já é um parceiro do programa e definitivamente são assuntos esses que têm que muito ser debatidos ainda em relação ao novo Código de Processo Civil. Então, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, professor, pela oportunidade da boa conversa. A você que está em casa, nós agradecemos pela audiência e fique conosco nos próximos programas da TV Unifra. Até a próxima!